falar um pouquinho agora sobre a nossa saúde? Tem muita gente que tem o hábito de ouvir música alta, muita gente que anda com fone de ouvido, tem gente que anda na rua com fone de ouvido e não tira por nada. Às vezes é inevitável, trabalha-se num ambiente de muito barulho, né, de música muito alta, mas a audição sofre com toda essa história. Mas quem explica melhor é o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort. Eu recebo com muito carinho. Boa Muito tarde. obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Você sabe que eu sou fã do Hospital Lefort, né? Que Quero bom. mandar um beijo, inclusive, pra Neila, que é uma querida nossa. Neila é ótima. Você pode levar o meu beijo pra eles todos lá. Com São certeza, muito carinhosos, um hospital hospital de muito maravilhoso, padrão. uma infraestrutura perfeita. Agora, vamos falar um pouquinho do ouvido em relação a esses barulhos do dia a dia. Prejudica mesmo? O ouvido, ele é um órgão sensorial. Ele se comunica, com o meio ambiente, ele capta as ondas sonoras. Então, ele tem que ser muito, muito sensível, né? No nosso dia a dia, a gente acaba sendo envolvido pelo ambiente de trabalho, até pelo ambiente de lazer, e acaba esquecendo que esses ambientes podem gerar algum problema para nós, alguma lesão. Então, por exemplo, se alguém fica muito tempo no sol, a pele vai ficar queimada. Se você olhar para o sol ao meio-dia, o seu olho vai reagir. Agora, se o som estiver muito alto e principalmente por um tempo prolongado, é muito possível e provável que haja lesão auditiva induzida pelo ruído. E essa lesão, ela vai perdurar? Porque, por exemplo, agora nessa época de carnaval, muita gente vai atrás do trio elétrico, né? Aquele barulhão e vai que vai. E aí, no final de uma festa como essa, a pessoa percebe que tá ouvindo menos, o som tá mais abafado. Olha lá a foto do trio elétrico. Mas depois a sensação é de melhora, assim, passou, não tô tão surda quanto ontem. Ou é só uma adaptação? Se houver a lesão, essa lesão ela é definitiva. Então, eu costumo dizer, o trio elétrico passa, mas a lesão fica. Entendi. Então, muito cuidado durante a exposição a esses ruídos muito intensos, porque se houver uma lesão, ela pode ficar definitiva. E muitas vezes, essa lesão ela não é percebida pela pessoa, porque essa lesão ocorre em frequências agudas, as quais nós não usamos no nosso dia a dia. Então, essas lesões podem acontecer mesmo sem a pessoa perceber, ou seja, no dia seguinte, melhorou aquele barulho, aquele desconforto do trio elétrico, mas a lesão pode estar lá. E muitas vezes também acaba deixando aquele zumbido, aquele barulho que fica incomodando e que pode ficar como sequela. Não só no trio elétrico, né? E os mais tradicionais falam, na minha época, que era da bandinha, não tinha. Mas a bandinha também, quando vem aquela corneta pertinho do ouvido, também pode ter feito lesões, não é verdade? Certeza, e aí com tem certeza. as festas também, caixa de som, ambientes de muito barulho. Agora, tirando esse momento que é de aglomeração e de som geral, né? A gente tem o som individual, que é aquele som egoísta e Isso. que a gente coloca o fone de ouvido. O uso frequente do fone de ouvido pode causar uma lesão ou não? É só um pico agudo, assim, quando ouve muito alto? O principal é uma relação que existe entre o nível de intensidade sonora, ou seja, qual é o volume que a pessoa está ouvindo e o tempo que essa pessoa fica escutando. Então, hoje a gente sabe que os jovens, principalmente, utilizam muito esses equipamentos, esses aparelhos de MP3 e deixam o som muito alto. E esse som muito alto, durante um período prolongado e durante vários dias seguidos, sem dúvida pode gerar lesão auditiva. E nós temos estudos que mostram que até 30% dos adolescentes já têm alguma lesão auditiva induzida por MP3. O que é uma pena. Vem cá, doutor, é por uma favor. pena. É uma pena porque, com o passar da idade, eu percebo que a gente vai perdendo um pouquinho da audição também, né? É próprio da e natureza. se fez a lesão, então, enquanto jovem, Exatamente. vai ficar pior lá na frente, é E isso? pior, Cláudia, é que a expectativa de vida hoje é cada vez maior. Então, se já houver a lesão auditiva prévia
motivada por um problema causado pelo ruído, o que vai acontecer? Quando a pessoa tiver 60 anos, o que hoje vai estar muito jovem... Muito jovem. Claro que sim. O que vai acontecer? Já não tem audição, ou pelo menos já tem ela prejudicada. Isso pode ser revertido? Sob hipótese nenhuma. Até hoje, a medicina não conhece nenhum tipo de tratamento para a reversão das lesões auditivas induzidas por ruído. Então, isso é sério. Bom, deixa eu mostrar aqui para ter uma avaliação mais precisa. Um fone de ouvido como esse daqui é diferente desse modelo? Isso. Os fones de ouvido, a diferença entre eles é o isolamento em relação ao ambiente. Quanto mais a gente isola em relação ao ambiente externo, nós tendemos a usar um volume do equipamento menor. Então, por exemplo, um fone como esse, que a gente sai e coloca e vai no ônibus ou no metrô, só o barulho do ônibus e do metrô já é tão alto, ele vai entrar no nosso ouvido, então a gente vai querer ouvir mais alto ainda. E nós realmente não temos noção do quanto a nossa cidade é barulhenta. Tá, essa proteção, ela de fato é uma proteção para o nosso ouvido ou não? Não confiem nessa proteção, Não. Isso é um conforto, não é uma proteção. Tá, no caso então, um fone de ouvido como esse daqui, que isola bem o barulho externo, é o ideal? Ele é mais recomendado do que esses pequenos, porque esse, como ele isola o ambiente externo, você tende a ouvir com conforto, sem o barulho de fora. Existe algum problema porque ele é introduzido no ouvido ou não? Não, esses problemas não costumam acontecer porque ele é sobreposto aqui nessa região. Agora, eu trouxe uma coisa muito interessante, que é esse limitador de intensidade sonora. Então, esse é um equipamento, ele não é ainda vendido no Brasil, mas você coloca o fone de ouvido aqui, você coloca o plug do fone de ouvido aqui, e aqui você põe no seu aparelho de MP3. Aí o que acontece? Esse equipamento, ele vai reduzir e deixar passar a intensidade sonora de no máximo 70 decibéis. Mesmo que eu queira aumentar, não vai? Mesmo que queira aumentar, não vai. Esse é um castigo pro filho. É. Agora então, você vai ouvir vamos assim. Ah, mas dá pra Aqui ouvir ele tá bem. no máximo, dá pra ouvir muito bem. Vocês não estão ouvindo a música que eu tô ouvindo, né? Dá? Não vai chegar aí, né? Mas é boa, essa é Santana. Santana. Vou sair dançando aqui. Esse é o máximo? Esse é o máximo. E já é alto. Com certeza é alto, com certeza é alto. Agora tem gente que quer ouvir mais alto do que isso. Mas esse limitador ele é importante para evitar as lesões. E certamente com o tempo a gente se acostuma a usar o limitador. Então, na França, a França é o único país que nós temos hoje que tem limitação de volume do MP3. Deve ser fácil encontrar através da internet, Certamente sim. Coloca lá, acho que talvez no eBay você consiga comprar e chega aqui no Brasil e é uma peça baratinha, acho que você não paga nem imposto sobre isso, não, vem pelo correio. Agora, aqui, a gente tem o tampão de ouvido. Naquele caso de quem trabalha num ambiente de barulho, os DJs, as pessoas que têm que conviver com esse barulho, elas devem usar os tampões? Certamente sim. A questão eu separaria em dois grupos. Aquelas pessoas que trabalham no barulho e precisam se proteger do barulho sem necessidade de se comunicar. Por exemplo, alguém que trabalha numa gráfica, numa indústria têxtil. Então, ele coloca a vedação e ele está trabalhando. Agora, existe, como você falou, o DJ, por exemplo, ou indivíduos que trabalham numa empresa onde, apesar do barulho, ele tem que se comunicar. Então, esse tipo de tampão é um tipo de tampão que se vende em farmácia normal. Ele é feito de espuma, então a gente comprime ele e depois coloca no ouvido, ele vai se amoldar. Ele é bem flexível. Ele é bem flexível, não machuca. Perfeito. Né? Tá. E esse daqui a gente consegue tampar, colocar no ouvido, mas continuar conversando? Não, esse ele vai diminuir 30 decibéis em média, todo o som que vem de fora. Então, ele vai diminuir o volume do ambiente externo. Então, você vai ouvir o seu trio elétrico com menos intensidade sonora. A questão é que hoje nós temos também esse tipo de plug que já tem um filtro específico para frequências agudas, que são as frequências mais comumente lesadas.
Então, esse tipo de equipamento, que já existe à venda no Brasil, ele é especial para músicos, para DJs, para pessoas que trabalham em ambiente ruidoso e devem também se comunicar. Ah, então ela não perde na hora de comer, porque é só o agudo que vai ser inibido aí. Ó, que legal, para os professores de ginástica também, que ficam naquele barulhão, né, incentivando os alunos. Fantástico. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Ele tem um caninho aberto desse outro lado e aqui também flexível para ser introduzido no ouvido. Com certeza. E já vende no Brasil. Vende no Brasil. Então vamos usar, né, gente? Vamos cuidar do ouvido, porque não é brincadeira. Depois o desconforto é grande, né? Com certeza. Então vale a pena você cuidar. Que é o grande definitivo que é pior, porque se a gente conseguisse reverter, ficaria mais tranquilo, né? Com certeza. Conversei com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, e o contato é o 0 operadora 11 3723 4700. 3723 4700. Muito obrigada pelas explicações. Foi um prazer recebê-lo. Prazer nosso. E agora a gente vai cuidar mais dos nossos ouvidos. Cuidem dos ouvidos. Obrigada. Tchau. Uma Obrigado ótima a tarde. vocês. Tchau.